Um dos grandes segredos de se investir bem na bolsa de valores é você entender muito bem as demonstrações financeiras das empresas, porque é com esses documentos que a empresa se comunica com o mercado e com seus acionistas. E por isso ela é conhecida como a linguagem dos negócios, porque é nela que você vai conseguir entender de onde que a empresa veio, o que ela está fazendo hoje e o que a gente pode esperar dela no futuro. Agora, quando você pega esses documentos das empresas lá dos Estados Unidos, muitas vezes, mesmo se você domina o inglês, é difícil entender os termos técnicos e contábeis que tem lá. Então, por isso eu decidi criar essa série de vídeos que vai percorrer os principais itens dessas demonstrações e umas sacadas importantes para você escolher empresas que têm vantagens competitivas de longo prazo. As empresas divulgam esses resultados de forma trimestral, num formulário oficial que se chama 10Q. Agora, no final do ano, ela divulga também outro formulário desse, que é consolidando todo o período anual, que é o 10K. E uma coisa importante de se notar é que muitas vezes o período contábil que a empresa está declarando aqueles resultados nem sempre é o período atual. Então você vai encontrar às vezes resultados de um final de ano de 2021, sendo que o ano ainda não terminou. E esses documentos você pode encontrar ele tanto no site de relacionamento com o investidor, mas se você tiver alguma dificuldade de encontrar por lá, você pode buscar no site da SEC, que é como se fosse a CVM aqui do Brasil. A primeira parte que eu gosto de analisar nesses documentos é o Statements of Income, que é o nosso demonstrativo de resultado do exercício, a famosa DRE. É nele que a gente vai ver os valores que a empresa obteve como receita e tudo aquilo que ela teve como despesas e custos, até chegar lá na última linha, que é o lucro líquido, que é o valor mais importante para o investidor. E uma coisa importante de se notar nessa parte do documento é que ele é baseado no regime de competência. Isso quer dizer que se a empresa vendeu um produto parcelado, por exemplo, ela vai compor de forma integral esse valor nessa parte do documento. Ou seja, se a empresa vender um iPhone, por exemplo, de 10 mil reais dividido em 10 vezes, esse valor de 10 mil ele vai aparecer inteiro nessa parte do documento. E mais para frente a gente vai ver que no demonstrativo de fluxo de caixa ele é baseado no regime de caixa. Isso quer dizer que essas parcelas elas vão compondo dentro desse documento somente o que entrou realmente no caixa da empresa. O primeiro valor que aparece na DRE é o Net Sales, que é a receita líquida da empresa. Ele é composto de tudo que a empresa vendeu, que ela faturou, reduzido das devoluções e dos impostos que incidem sobre a receita. Algumas empresas divulgam a receita bruta e a receita líquida, mas a maioria dos casos vai aparecer diretamente a receita líquida. Olhando para esse número por si só, ele não quer dizer muita coisa, porque a empresa ela teve que exercer diversas operações durante aquele período que geraram custo. A fabricação, a divulgação, as despesas com reposição de maquinário, manutenção e diversas outras. Então, mas se você conseguir olhar um período longo desse valor e conseguir identificar um resultado consistente ano a ano, que ele esteja crescendo, isso por si só já é um bom sinal de uma empresa que tem uma certa qualidade. E falando nesses custos, o primeiro valor de custo que aparece na DRE é o Cost of Revenues, que é os custos dos produtos vendidos, o CPV. Ele é tudo aquilo que a empresa consegue atribuir à manufatura dos produtos. Ou seja, matéria-prima, mão de obra do chão de fábrica, a energia elétrica da fábrica e até os custos de armazenagem. Esse valor ele é importante porque a gente consegue identificar a eficiência da empresa, porque a gente compara o custo dos produtos vendidos com a receita. Ou seja, quanto menor é esse custo em relação à receita, mais eficiente a empresa é e maior a chance dela ter vantagens competitivas perante seus concorrentes no setor que ela atua. Agora, nem sempre a empresa ela fabrica tudo que ela vende. Muitas vezes ela adquire esse produto para fazer a revenda. E os custos que ela obtém para adquirir esse produto, ele vem como Merchandising Costs, que é o nosso custo sobre mercadorias vendidas, o CMV. Então, se a fabricação desses produtos foi interna, ele entra como custo de produtos vendidos.
Agora, se a fabricação for externa, ela entra como CMV, que é o custo de mercadorias vendidas. Na empresa também vai existir outras despesas. Uma linha que aparece é o Selling, General and Administrative Expenses, que é o nosso custos com vendas gerais e administrativas, o famoso VGA. Ele é composto de tudo aquilo que a empresa ela não consegue atribuir na manufatura do produto. Ou seja, salário com funcionários da administração, com os diretores e, por exemplo, marketing, propaganda. E o investidor ele precisa ficar bastante atento a essa linha específica, porque se a empresa teve uma queda na receita, ela tem que ser ágil o suficiente para conseguir reduzir essas despesas. Porque, caso contrário, ela vai acabar destruindo o lucro, que é uma linha muito importante para o investidor, porque é ele que vai proporcionar tanto o reinvestimento na empresa para crescimento dela e até na distribuição dos dividendos. Uma linha importante que aparece na DRE é o Research and Development. São despesas com pesquisa e desenvolvimento. Algumas empresas elas precisam sempre estar investindo para criar produtos cada vez mais inovadores, como por exemplo empresas farmacêuticas e de tecnologia. Isso pode gerar uma vantagem competitiva bastante interessante para a empresa, porque imagina que ela conseguiu uma patente de um certo produto e ela vai desfrutar da receita e do lucro disso durante um longo período de tempo. Mas o que o investidor precisa ficar atento aí é que essas despesas elas não podem ser muito grandes em relação à receita, porque isso pode gerar uma fragilidade na empresa, tornando ela cada vez mais dependente desse investimento, o que acaba consumindo o lucro acumulado e não gerando valor para o acionista. Outro item que o investidor não pode deixar de olhar é o Interest Expense e o Interest Income, que são os juros que a empresa pagou e os juros que ela recebeu. Algumas empresas elas precisam se alavancar. Elas vão no mercado, captam dívidas e essas dívidas ela usa para fazer a expansão das suas operações. Só que isso gera juros que ela deve pagar. Mas algumas empresas possuem algum caixa, um caixa bem grande, e parte desse caixa ela investe. Esse investimento gera juros positivos para ela. E o resultado dos juros que ela pagou, dos juros que ela recebeu, é o resultado financeiro. E empresas que têm vantagens competitivas fortes, ela geralmente não precisa captar dívida. Apenas com o resultado, os lucros que ela vai obtendo, ela consegue expandir as operações de forma orgânica. Aí finalmente a gente chega no Net Income, que é o lucro líquido. É ele que é o mais importante para o acionista, porque a empresa vai adquirir outras empresas, vai abrir novas lojas, vai expandir, ou ela vai pagar dividendos para os seus acionistas. E ela também pode fazer a recompra das suas próprias ações. É um fator bastante comum lá nos Estados Unidos, já que lá existe um imposto sobre a distribuição de dividendos. Se você olhar esse valor isoladamente num período só, às vezes ele não vai querer dizer muita coisa. Você precisa fazer uma análise horizontal e saber se existe um crescimento consistente ali. Isso prova que a empresa tem uma vantagem competitiva forte. E com esse valor também você consegue um indicador que é a margem líquida. Agora, existem outros itens nos documentos e por isso eu preparei um e-book que vai te ajudar, vai ser um guia para você entender as principais linhas dessas demonstrações. E esse e-book é totalmente gratuito, o link dele está aqui na descrição. Eu quero continuar e criar essa série de vídeos, porque ainda tem a demonstração de fluxo de caixa e o balanço patrimonial, que são dados bastante importantes para o investidor decidir se vai se tornar sócio ou não da empresa. Só que antes, eu preciso saber se você gostou e se eu devo continuar com essa série de vídeos. Então deixa no comentário aqui embaixo para mim se eu devo continuar ou não. E até o próximo vídeo.